Gente, existe uma grande expectativa porque o pessoal não conseguiu identificar por que, que o monarca foi censurado. Por que, que o monarca está lá no exterior, né? Eu tenho uma teoria aqui que justifica essa questão do monarca, sabe? O monarca estava dando opiniões, as opiniões do monarca, aquela coisa toda, mas eu acho que não eram as opiniões do monarca. Eu acho que o monarca foi no X da questão. Eu acho que quando o monarca entrevistou o presidente do Instituto Voto Legal, não sei se é Marcos Rocha, Carlos Rocha, não lembro. Isso foi no ano passado, tá certo? Por quê? Porque o presidente do Instituto Voto Legal era o técnico de TI que foi contratado pelo PL para fazer auditoria, entendeu? No sistema eleitoral. E depois que os logs das urnas foram baixados, depois das eleições de 2022, caiu na mão desse técnico, tá certo? E aí ele fez toda uma leitura. Nós aqui da Comissão Cidadã de Inquérito aproveitamos muito material dessa entrevista do monarca, porque ela vai aonde que o tal pulo do gato. O monarca foi de ingênuo, né? Trouxe o cara ali. Mas isso acendeu a luz amarela no Alexandre de Moraes. Falou, é por ali que se chega na questão do mesário pianista. Entendeu? E aí eu vou repetir aqui, eu até separei aqui, um pouco da matéria que eu fiz há uns tempos atrás, que aparece o monarca entrevistando essa pessoa, tá certo? Mas vamos, antes de pegar um pouquinho desse áudio aqui, do canal Tragicômico. Escuta um pouquinho sobre isso, ele vai falar um pouco do monarca, depois da questão do eleitoral. Presta atenção. Nessa matéria da Gazeta do Povo que fala que ações do TSE e da Polícia Federal visava dados privados de usuários por uso de hashtags sobre voto impresso. Olha só que maravilhosa a democracia em que vivemos. Se você simplesmente engajasse em uma hashtag pedindo por voto impresso, que é um sistema utilizado na maior parte das democracias do mundo, você era automaticamente investigado pela Polícia Federal. Pois é, eles acionavam o Twitter para conseguir os seus dados. Entre as hashtags apuradas pelos nossos ministros, nós tivemos mais de 258 mil tweets. Porém, ali completo explicando. A linguagem do arquivo é meio ambígua, mas parece que coletaram informações pessoais do número mencionado de 182 contas, não necessariamente dos mais de 250 mil tweets. De uma forma ou de outra, como comentou o jurídico do Twitter, o TSE não apresentou provas da ilegalidade no uso das hashtags, o que pode caracterizar monitoramento e pesca probatória, também incorrendo em divulgação em massa e indiscriminada de dados privados de usuários, o que caracteriza uma violação da privacidade e outros direitos constitucionais. Pois é, os crimes cometidos pelo STF não param de aparecer. E como vocês devem ter visto no último vídeo, agora eles também vão ser cobrados pelo Congresso americano. Certamente vocês ainda vão ver vários detalhes sobre essas censuras absurdas promovidas pelo STF, e um dos casos mais icônicos, sem dúvida, é o do Monark. E olha só, ele conseguiu ser pior do que a gente pensava. Na decisão do Monark é escrito o seguinte: em face das circunstâncias apontadas, é imprescindível a realização de diligências, inclusive com o afastamento excepcional de garantias individuais que não podem ser utilizadas como um verdadeiro escudo protetivo para a prática de atividades ilícitas. E lembrando, não tinha nada de ilícito, era só o monarca dando a opinião dele. E nem eram aquelas opiniões que o pessoal falou, não, mas olha os absurdos que ele defendeu no Flow, porque ele defendeu que tinha que ter partido bigodista. Não, eram os tweets do monarca reclamando do STF. Mas mesmo que tivesse, como ele bem pontuou aqui, nem crimes hediondos tiram direitos fundamentais, afirma a jurista. Afastar garantias individuais em decisões sigilosas é próprio de regimes autoritários. Sim, tá ficando cada vez mais feio. E só mais um detalhe muito importante. Olha só de onde saiu a jurisprudência pro Xandão afastar as garantias individuais do monarca. O Ernesto Araújo trouxe esse detalhe que eu acho que é um detalhe excepcional isso daqui, tá? Uma das poucas, se não a única peça de jurisprudência apresentada pelo Alexandre de Moraes para justificar o afastamento excepcional de garantias individuais é o habeas corpus do ministro Celso de Mello, né? E que, se você for ver, isso aqui se repete em várias decisões do Alexandre de Moraes. Só que isso daqui trata-se do caso de um presidiário que estava se queixando que a sua correspondência havia sido violada pelas autoridades carcerárias. Ou seja, essa jurisprudência que o Alexandre de Moraes está usando para afastar garantias individuais das pessoas que não cometeram crime nenhum, que estão discutindo na internet, é o caso de um preso que reclamou que estavam violando a correspondência dele dentro da cadeia. E
E aí o Celso de Mello falou que como ele é um preso e como poderia receber algum material perigoso de fora, isso é justificado. Nesses casos excepcionais se entende que vale o afastamento das garantias individuais ou sigilo da correspondência. Só o precedente, a jurisprudência que o Alexandre de Moraes teve que trazer para dizer que pode censurar as pessoas, que pode acabar com o afastamento de garantias individuais e coisa e tal. Garantia individual não se afasta, não existe isso, né? Então, aqui, ó, salvo engano, não parece existir um precedente adequado para censura sistemática. Evidentemente que não. O Alexandre de Moraes pegou só esse trecho do afastamento por questões excepcionais dos direitos individuais que tinha nesse HC, que era o único que ele achou, porque isso não existe. Não existe afastamento de garantia individual. É o ponto exato do limite da atuação do Estado contra o indivíduo. A única jurisprudência que ele achou foi essa. E aí ele usou isso. Cara, um precedente de um preso que estava reclamando de que a polícia carcerária estava vigiando a correspondência dele. Isso é o precedente que ele está usando para prender pessoas, para tirar dinheiro de pessoas, para calar as pessoas, né, de forma geral, pessoas que estão criticando o Alexandre de Moraes, estão criticando as urnas, mas estão criticando, não estão fazendo nada além disso. O Hugo Freitas, que é mestre em Direito, fez um comentário um pouco diferente, mas a conclusão ainda é próxima. Ele disse que é possível o afastamento excepcional de garantia. Então tá. Agora eu vou mostrar o vídeo que eu entendo que foi aonde que ele quis tirar o monarca das redes sociais. Porque, gente, ele foi no cerne da questão. Aquilo que eu falei, a informação privilegiada que o Alexandre de Moraes conseguiu em 2018, ele não quis que essa informação vazasse. Mas preste atenção. No ano passado e nesse ano houve um avanço de transparência muito importante. O ministro Barroso criou a Comissão de Transparência Eleitoral e convidou várias organizações, incluindo as Forças Armadas, né, e OAB e outras organizações, dizendo, olha, era importante que vocês todos venham dar contribuição. Universidades, né? Por exemplo, esse ano, pela primeira vez, o TSE distribuiu o código-fonte para 3 universidades. Então, no dia 1º de agosto, teve um encontro lá no TSE, a gente foi, e pela primeira vez, é uma inovação positiva, o TSE resolveu publicar um terceiro arquivo, que chama Arquivo Log de Urna. O que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. Então, liguei a urna, aí tem quando entra na eleição, diz assim, eleitor foi identificado com a biometria. Antes disso tem assim, mesário digita o título do eleitor. Eleitor coloca o dedo e a biometria deu certo. Ou, biometria deu errado. Tenta o segundo dedo, tenta o terceiro dedo, tá tudo lá. Pode crer. Aí, de repente, diz assim, o cara foi autenticado, pode votar. Aí tem, eleitor votou deputado federal, eleitor votou deputado estadual, senador, governador, presidente, beleza, vamos em frente. Então, cada linha é um registro de uma atividade. Nós temos uma base de dados montada que tem 4 bilhões, 287 milhões, e uns quebrados, de linhas, de todas as urnas juntas. Pode crer. Como é que a gente faz isso? Antigamente não dava para fazer. Hoje tem análise de dados, hoje tem plataformas na nuvem. Então você vai lá, coloca essa base de bilhões e você diz assim, eu queria saber em todas as urnas quantas vezes apareceu a mensagem urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. E aí quando a gente estava montando essa base, né, que começa a carregar de todas as sessões no Brasil inteiro, de repente o time técnico liga para a gente e fala, olha, tem uma coisa estranha aqui, tem um número estranho aqui, que já está aparecendo algumas centenas de milhões, e na hora que a gente colocar todos os estados, isso aqui vai dar bilhões de linhas. Eu falei, mas um número estranho, como é isso? Não, tem um número aqui, que é o mesmo número, que não é um número de série válido. Aí olha para o número, olha para a base, faz umas pesquisas, vai no site do TSE, baixa um log, faz um teste aqui e ali. Tem um erro aí. E aí o que acontece? Em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, de modelos antigos, que são os modelos que não são a última geração de 2020, existe esse número em todas as linhas, de todas as urnas, o mesmo número. A gente olha para o documento de especificação, a gente olha para o arquivo e diz, tá igual, que é o que a gente esperava que fosse. Tá igual, tá certo, beleza, ó, tá certo, ó, beleza, podemos assinar que tá certo. Tá diferente, que se houver algum indício, como é que faz indício? É auditoria. Por que faz auditoria? Porque está escrito na resolução do TSE que é para fazer. Como é que faz? Usa o arquivo de log que ele disse que é para usar. Sim. E como é que eu sei se o arquivo de log está certo ou está errado? Eu comparo com a especificação técnica do documento que o TSE publicou. Então, é um trabalho de engenheiro
básico, a gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme, é só isso. Tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Depois da eleição, você pode pedir uma verificação extraordinária. Depois veio uma resposta técnica, onde eles então pegaram os nossos relatórios lá, mas eles dizem assim, olha, você poderia usar o código de carga, que é um código que é gerado lá toda vez que carrega um software, para associar o arquivo de log a cada urna. Então, essa dúvida não existe, nós estamos de acordo com vocês. Existe uma urna, não tem o número de série, mas tem o código de carga. Então, esse log e essa urna estão associados. Beleza. O log continua errado. Vou fazer uma experiência com vocês. Eu vou continuar mostrando o Rocha falando. O primeiro nome eu não sei se é Carlos Rocha ou Marcos Rocha. Eu esqueci, tá certo? Eu sou ruim para nome, gente. Mas eu vou, enquanto ele vai falando, eu vou mostrar um log da urna das eleições de 2018. E aí você vai ver o documento, é sobre isso que ele está falando. E é esse log da urna que o Barroso disse que é o seguinte, é a caixa preta da urna. Ali você descobre tudo o que aconteceu. Foi assim que o Alexandre de Moraes descobriu em 2018 o que aconteceu, entendeu? Só que ele guardou isso para ele. E aí ele foi para cima, para fechar a rede social de quem estivesse chegando perto dessa informação. E o Monarca entrevistou, né, o presidente do Instituto Voto Legal, que era o auditor, né, o responsável pela auditoria da urna eletrônica do PL, que na hora que o Bolsonaro foi lá, quer dizer, que o presidente do PL lá, esqueci, Valdemar da Costa Neto, foi lá reclamar, não pode, eu vou te dar uma multa, você está desacatando e papapá, isso aí é sei lá o que e tal. Quer dizer, ele botou terror para não mostrar, entendeu? Para não chegar nisso. E aí cercou a imprensa, quer dizer, cercou a rede social para que isso não fosse vazado. E o Monarca entrevistou o Rocha, né? É Marcos Rocha, Carlos Rocha. Vou ficar com o senhor Rocha, tá certo? Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui, ó. Eis aqui o log da urna. Esse é o documento que ele está falando. Agora vamos escutar ele falando, tá certo? Que explicação eles deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só... Não, eles não explicaram. Eles disse, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Carlos Rocha. O nome dele é Carlos Rocha. Tá certo? Então, já que ele... E aí, eu deixei para vocês, né, esse arquivo aqui, que já estava nas minhas redes sociais há mais tempo, eu publiquei isso ano passado, é por isso que o Monarca foi perseguido. Eu entendo assim, entendeu? Por quê? Porque ele foi no cerne da questão. Essa informação não podia vazar. E isso hoje, esse material está na mão do Senado, quer dizer, do Congresso americano. E lá na Europa também. Então, o que o Moraes descobriu em 2018, agora está sendo revelado para o mundo. E isso mostra, modus operandi, como o PT ganhou todas as eleições a partir de 2022. 2002. Foram 4 eleições, uma atrás da outra. Por isso que o Lula falava assim, se não fossem as urnas eletrônicas, eu, um torneiro mecânico, nunca conseguiria ter sido presidente da República. Nunca tive um diploma, entendeu? Então, a urna eletrônica é algo fantástico, porque em 2 horas você tem o resultado, tá certo? E tem uma coisa também que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu acho, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho o seguinte, a gente quando vai tirar a carteira, depois de uma certa idade, a gente fica, como é que eu digo, precisando fazer de 5 em 5 anos exame psicotécnico, para saber se a gente ainda está, entendeu? Não está batendo dos miolos, não está bitolando, entendeu? E aí, esse negócio de ficar lá no Supremo até ad eterno, como está ficando o Gilmar Mendes, chega uma hora que eu achava que, olha, tem que ter um psicotécnico para manter um cara lá depois de uma certa idade. Eu acho que depois dos 75 anos, né, o juiz, ou que estiver lá em qualquer lugar, tem que passar por um exame psicotécnico, porque vai que o cara já está entrando na demência, tá certo? Tem uma matéria aqui, ó,
que a coisa postou aqui. Eu vou ver se eu mostro para vocês aqui, só para vocês terem uma ideia. Ó, tá aqui, ó. Alexandre de Moraes usa a polícia... Não, não é essa não. É do Gilmar Mendes. Espera aí, deixa eu ver se eu acho aqui. Desculpa aí, gente. Aqui, ó. Espera aí, tá aqui. Aqui. Cadê o negócio? Espera aí. Aqui, ó. Gilmar Mendes. Ele fala aqui, ó. Eita, nós. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá escrito assim, ó. Gilmar Mendes vê tecnologia como séria ameaça à democracia. Então, o homem fica variando, sabe por quê? Porque ele acha que a tecnologia é uma ameaça à democracia. E defende a urna eletrônica. A urna eletrônica não é uma tecnologia? Então, nesse ponto, o Gilmar Mendes deve fazer um exame psicotécnico, entendeu? Para saber se ele ainda está em condições de ser um juiz. Porque se ele acha que a tecnologia é uma ameaça para a democracia, é porque ele concorda que a urna eletrônica é uma ameaça para a democracia. Até porque quem forjou o termo o mesário pianista foi o próprio Alexandre de Moraes, que reconheceu, entendeu? Que existe essa mecânica para produzir, né, um voto, para quebrar como é que chama? A segurança da urna eletrônica, tá certo? Então, você quer entender melhor isso? Nós estamos disponibilizando aqui esse arquivo em PDF para você, tá certo? Como é que você faz para receber esse arquivo? Manda uma colaboração de R$20 para a CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, através do Pix jpnoticias@gmail.com, tá certo? E aí você pega o comprovante desse Pix, envia para o nosso WhatsApp aqui, ó, 32999-618000, tá certo? E aí a gente recebendo o seu essa mensagem sua no WhatsApp, a gente envia para você em PDF, tá certo? O arquivo do nosso relatório do mesário pianista. Pra você entender tudo que está acontecendo no Brasil. Você vai dormir tranquilo, cara. Você fala, pô, então foi assim que o Brasil funcionou nas 2 últimas décadas. E vamos mandar para você também, em PDF, o manual do mesário, tá? Para que você possa entender tudo que está acontecendo no processo eleitoral. Então, Gilmar Mendes, a tecnologia é uma ameaça para a democracia? No campo eleitoral, eu concordo com você. Eu acho que a urna eletrônica, que é um avanço da tecnologia, é uma ameaça para a nossa democracia através da digital do mesário, né? Do mesário pianista. Então tá bom. Compartilhem, comentem, curtam, se inscrevam no nosso canal, lá no Facebook é João Paulo Guimarães, no YouTube é TV Del Rey ou TV Del Rey 4, tá certo? E estamos juntos, eu e você, vamos pacificar o país. É para isso que nasceu essa Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, capital brasileira da liberdade, terra de Tancredo, terra de Tiradentes, Minas, o estado de espírito. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Então ficam com Deus e que o manto de Nossa Senhora possa cobrir e proteger todas as famílias brasileiras. Um abraço.